À medida em que nós vamos desenrolando esse papiro, nós vamos vendo a importância que é de cada trecho que nós lemos nas Escrituras. Entendemos que aquele trecho ali não é o que se via dentro das denominações, ensinado por pessoas que se dizem ser pastores e são mero homens, porque nenhum homem hoje pode ser pastor. A grande realidade é essa. Ele designou homens para pastores, mas nenhum. Mas será que esse que ele designou fala dos pastores de hoje ou dos pastores antes da vinda do Salvador Yahushua? Porque ele realmente designou pastores antes. Mas ele diz em João 10: todos que veio antes de mim, né, que era para ser pastores, foram ladrão e salteadores. Porque o que eles pensavam naquela época é o que os de hoje pensam. No final do culto, vamos recolher ofertas, envelopes, passar os livros, e para que a renda daquela denominação, porque é uma denominação que não gera renda, ela é fraca, e se agrega essa questão de espiritualidade ao quanto de doações que aquela denominação teve naquela noite ou naquele dia. Isso você vê principalmente nas reuniões de pastores, quando entre eles mesmos eles não se tratam como pastores. Quando eu era do sistema, tá? Os próprios pastores das outras denominações não chamavam de Edson, nem eu chamava de pastor Paulo, pastor João, era Paulo, era João, porque entre os pastores mesmo não se há esse reconhecimento, a não ser na presença do povo, claro. Com o povo na denominação, se vai um pastor lá, que esse pastor ele é convidado, então ali vai se haver então vamos dizer assim, um tratamento, tá, muito formal. Ô pastor João, fala pastor Paulo, porque o povo precisa saber que há essa união, essa consolidação no meio dessa camarilha que estão aí, de que se autodenominam pastores e não são pastores. Nós lemos em João 10 que o verdadeiro pastor, ele não está numa denominação evangélica, ele não está numa sinagoga judaica, e muito menos numa mesquita islâmica. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Se nós partir do pressuposto que o pastor lhe dá a vida pelas ovelhas, vence a pergunta: quem hoje pode ser ou ter a honra ou a dignidade de ser chamado de pastor? Não é somente Yahushua, o filho de Arro, o verdadeiro criador de Abraão, Isaac e Jacó? Por isso que nós sempre estamos focando isso. Eu tenho passado essa informação para muitas pessoas, que não tem sido fácil, porque elas não aceitam, mesmo que você prove na Escritura, porque está cauterizado isso na mente. A glândula pineal dessas pessoas foi cauterizada por uma história que ganhou força pelo número da sua repetição. Isso foi repetido há séculos. Séculos e séculos se repetindo que tem que ir na igreja. Que se não vai na igreja está desviado. Que se não vai na mesquita não pertence ao Criador. E aí essa história vai se repetindo. As pessoas pensam, elas traçam dentro delas uma ideia de que, bom, eu só estou convertido se eu estou dentro da igreja. Se eu estou fora da igreja, estou desviado. Então a pessoa tomou isso para ela. Ela acha que ela está desviada porque não vai mais na igreja. Eu estou desviado. Por quê? Porque eu não vou mais à igreja. E é assim que as pessoas hoje focam essa questão de salvação. Se não tiver o lugar chamado templo, que aprendemos a chamar de igreja, se não tiver o ser humano para ser o pastor, o líder espiritual, a cobertura, então essa pessoa se sente fraca. Eu te pergunto, qual é então a moral de se ter Yahushua, ou Jesus, como vocês evangélicos falam? Qual é a moral de se ter então um Salvador, se o meu líder, que é o líder espiritual, ele não estiver do meu lado?
Eu gostaria de saber qual é a moral. Porque não dá para engolir mais isso. Olha, aqui nessa terra, ninguém mais será o meu pastor, a não ser Yahushua. Aí a pessoa pergunta, mas irmão Edinho, a questão do batismo, da Santa Ceia, né, do dízimo, como é que fica? Agora, tá cheio de vídeos na internet de pessoas que têm mostrado, baseado na mesma escritura que está dentro do protestantismo, que essa ceia, esse dízimo e esse batismo são satânicos, não vêm do Salvador. Porque primeiro, batismo, o próprio Salvador Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele nunca fez uma Santa Ceia sequer dentro das denominações. Ele nunca fez. Nunca se há ou nunca se houve um registro em que o Salvador pega um monte de copo e derrama ali o suco de uva, porque o que dava era vinho, mas não é esse vinho ocidental da vinícola dos europeus, não. Era vinho feito no outro, que era a pele da cabra, do bode, tá? Que é essa pele do bode que fazia uma bolsa, colocava esse suco da uva, e com a fermentação dessa pele se havia uma combustão que se tornava a bebida que, bebendo demais, ela também embebedava. Não é esse vinho do Ocidente que hoje nós conhecemos aí. Que o pessoal está entornando, tomando, pensando que foi o criador que mandou tomar. Mentira. Então, essa informação ela é precisa. Por quê? Porque, em respeito à Santa Ceia, você está tomando uma ceia que não foi o Salvador que mandou. Procure vídeos nossos, vamos estar fazendo outros, falando mais com detalhe e com riqueza de detalhes sobre essa ceia. Esse batismo nas águas não é o batismo de João. Pode ter certeza disso. O Salvador ele fala de um outro batismo, que é o batismo de uma sã consciência na morte de Yahushua. Você vai ver que nunca ele mandou nenhum gentil ser batizado. As pessoas pegam uma carona no livro de Atos, dizendo que Cornélio era gentil. Cornélio não era gentil. Mas tudo bem, vamos ficar por aí. Depois a gente faz um vídeo todo especial mostrando, explicando isso. Mas, e a templo hoje? Como é que fica, irmão Edinho? A pessoa que vai a templo hoje já está abençoada ou está amaldiçoada? Meu amado, se você tiver um pouquinho de temor, você nem deveria mais botar teu pé dentro de uma igreja. Porque, primeiro, não existe igreja de pedra, de cimento, de tijolo, de madeira. Existe o templo do Espírito Santo, que é eu, que é você, que é qualquer pessoa que, batendo ele na porta, você ouve, abre e deixa ele entrar. Ele ceia com você e você ceia com ele. Você tem que ser igreja na sua casa, você tem que ser igreja no seu trabalho, você tem que ser igreja onde você vive, não dentro de uma instituição, não dentro de um templo onde ele nunca mandou construir. O próprio Estevão ele foi morto porque ele diz: o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homens. E continua, a pessoa lê isso na Escritura e ela continua indo na denominação. Ela lê sobre a verdadeira ceia, ela continua tomando essa ceia satânica, maldita, que esse sistema está dando, deixando as pessoas mais doentes do que já estavam. É preciso que hoje o povo que está nessas denominações, que são o povo do Criador Yahweh, que nós aprendemos a chamar de Deus, mas Deus não é nome. Mesmo que Deus fosse algo bom, não é nome. Mas sabemos que esse Deus aí, que eles chamam o nosso Criador, é uma nomenclatura para Baal. E Baal existe até hoje. Pesquise na internet, veja os livros. Os maiores satanistas, eles falam ainda o nome Baal, até os dias de hoje. Ocultamente, porque houve uma ocultação também deste nome, mas para outro objetivo mais específico. E na igreja hoje é estar debaixo de maldição. Ser a igreja hoje é ser uma bênção. Estar debaixo de bênção. Estar debaixo de obediência. Nós precisamos ser a igreja e não ir à igreja.
porque não existe ir à igreja. Em nenhum momento na Escritura o Salvador manda ir à igreja. Aí o pessoal pega uma carona ali naquela passagem que diz: é tão bom, não é, como é que se diz a palavra? Diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem isso? Mas ele era Davi. Davi falou aquilo, e a casa é singular. Ele chamava o templo que foi construído por Salomão, né, de casa, mas Davi não pegou esse templo. Mas Davi, ele chamava de casa as tendas da congregação. As tendas que eram móveis. Cada vez que se montava aquela tenda no lugar, era chamada a casa do Criador. Por isso que Davi falou ali: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Criador. A Bíblia está escrito Senhor. Por quê? Porque dava muito trabalho montar aquela tenda. E quando se montava, havia uma alegria, havia uma felicidade. Por quê? Porque tinha que ter um lugar para adorar. Não dá para adorar debaixo de chuva, debaixo de sol. A tenda tinha esse objetivo. Não era que Deus morava dentro. Não era que o Criador morava dentro da tenda. Mas o Criador, ele tinha o cuidado também das pessoas que o adoravam. Por isso que foi mandado fazer tenda. Não para ele habitar, mas para as pessoas ficarem ali dentro, né, tranquilas, e poder então buscar a presença do Criador, porque a presença dele se perdeu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Seja você o templo de Yahushua, mas não seja você o que vem achar que para estar com Yahushua tem que ir do templo.